Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao podcast Conexão Sindistal. Essa ação ela é patrocinada pelas empresas associadas do Conexão Gás, Conexão Solar e Conexão Mercado Livre. E nós estamos aqui nesse episódio para falar sobre Energy Day. Se você nunca ouviu falar em Energy Day, você não sabe o que está perdendo. Você vai conhecer nessa tarde como ele surgiu, o que ele tem feito e qual tem sido a experiência do nosso grupo em relação a essa ação. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com o Vinícius Sairão, engenheiro responsável da Sinergia, diretor técnico do Sindistal, Tatiana Laura, nossa amiga da Firjan, né? Ela vai estar se apresentando, cada um deles vão estar se apresentando mais, e a Michele do Sebrae, que também faz parte dessa composição e desse projeto que foi iniciado. Eu vou começar pelas damas, né? Nós somos um sindicato de cavalheiros, né? E vou começar pela Michele. Michele, fala um pouco para a gente sobre o Energy Day, o que ele é, como é que tem sido essa experiência. Então, pessoal, eu sou a Michele, analista do Sebrae da Coordenação de Energias, né? Faço parte da gerência de grandes empreendimentos. E o Sebrae é uma instituição que tem o objetivo de apoiar a micro e pequena indústria. E assim foi feita uma parceria com o Sindistal, a Firjan e o governo do estado, uma parceria já longínqua, e a gente desde o ano passado eu entrei nessa pauta junto com o pessoal para a gente fazer o evento, e o objetivo do Energy Day é levar ao interior do estado a pauta de energias renováveis, transição energética e a redução da emissão de carbono, que está tão em pauta, tão em voga aí. Dia 30 de novembro a gente tem a COP28, que vai acontecer em Dubai, né? Então, todos os 195 países que estão envolvidos com o Acordo de Paris, eles assumiram um compromisso e agora eles vão ter que mostrar isso. E o Sebrae e as outras instituições aqui, nós estamos mostrando, o Energy Day é uma forma de mostrar, e não só mostrar, mas também conscientizar e oportunizar a toda a população quais as ações que elas podem fazer para reduzir as emissões de carbono. Legal. Tatiana. Boa tarde, então, né? Tatiana, eu sou da Firjan, eu sou especialista em energia da Firjan. E o Energy Day, Aldemar, o que eu posso falar dele é o seguinte, é já um evento que já vem há um tempo, realmente, né? Alguns anos, e ele é um evento vivo, né? Objetivo, e eu considero que é um evento essencial, né? Então, ele se adapta às mudanças que vão ocorrendo no setor elétrico, né? Ele leva conhecimento qualificado para as micro e pequenas empresas, para os associados, né, do Sindistal, da Firjan, do Sebrae, mostrando o que o cenário energético tem de desafios e oportunidades para eles. E ele, além de tudo, se adapta a as condições que essas oportunidades poderão ser desenvolvidas no futuro, né? Por exemplo, o que nós falamos muito lá no evento, no Energy Day? Falamos muito sobre a transição energética, falamos sobre a digitalização, né? A chegada dessa digitalização, como é que isso vai mudar, né? Até mesmo a forma de se qualificar para entrar nesse mercado de trabalho, né? Falamos sobre tantas outras oportunidades, assim, que até enumerar é difícil, né? O que o Senai faz, como o Sindistal pode ajudar, como o Sebrae pode ajudar. O Vinícius aqui também, com todo esse conhecimento que ele tem de anos aí de engenharia, de colocar a mão na massa, né? Leva esse conhecimento para esses empresários, então eu acho que ele é essencial. Agora, e eu acho que na verdade que sempre, né? Ele vai se adaptar cada vez mais ao que vai vindo, né? Então ele é assim, um evento extraordinário. Vinícius. Eu sou suspeito, né? Participo do evento, a gente sempre é suspeito. Mas eu acho que o Energy Day ele tem uma característica ímpar no Brasil. Assim, no Brasil todo, em eventos solar, em eventos de instalações elétricas. E o que o Energy Day tem, que nenhum outro evento que eu tenha participado ao longo desde 2015, que eu participo de eventos, não tem. É justamente você ter toda a cadeia ali envolvida. Então, só tem negócio se a empresa for saudável, sadia. O pequeno empreendedor, que é o que emprega no Brasil,
que tem uma série de dificuldades, afinal de contas, empreender em qualquer lugar no mundo é uma coisa difícil, mas empreender no Brasil é uma coisa para loucos. Tá? Então, ele tem um Sebrae. No Rio de Janeiro mais ainda. E no Rio de Janeiro mais ainda. Ele tem um Sebrae lá junto. E o Sebrae faz um excelente trabalho, mas muitas pessoas não sabem que o Sebrae faz um trabalho, não sabem que o Sebrae existe, não sabem como chegar no Sebrae. O Sebrae está nesse local. Você tem uma visão do empresário, uma visão patronal, quando está o sindicato. Né? Porque não é um sindicato de 2, 3, 4, 5 anos. Um sindicato que, de 1947, é a data de fundação. Significa que umas 3 ou 4 gerações de empresários já passaram por aqui. Nós temos desde empresários que estão com empresas aí com 50 anos, mais de 50 anos de mercado, no caso do Fernando Cancela, para empresas aí que são praticamente uma startup, empresas recém-criadas. Mas eu preciso também que minha mão de obra, que vai ficar à frente do campo, seja qualificada. Eu tenho também a presença aí do Senai através da Feijão. Mais do que isso, quem representa os interesses da indústria do Rio de Janeiro junto à União também é a Feijão. Quando você engloba aí também o poder público, no caso do governo do Estado, a gente vê tendências que o governo do Estado quer ir. Né? Nós precisamos viver o amanhã. O empresário precisa comer hoje, porque tem fome e tem pressa. Mas eu preciso de alguma forma ter uma visão de médio e longo prazo. Uma empresa grande paga estudos, tem gente só pensando nisso. Como é que o pequeno empresário faz? Como é que ele vai ver as tendências? Então, dentro do Energy Day, essa coisa já está mostrada para ele. Então, ele pode saber, vamos falar um tema que hoje é caro, por exemplo, para o governo do Estado, que é a eólica offshore. Eu tenho alguma coisa para fazer eólica offshore amanhã? Não, nós não temos. A maioria de nós não tem nada para fazer eólica offshore amanhã. Mas, na hora que a primeira turbina estiver sendo construída, tem coisa para fazer. Tem desde de quem fornece a quentinha, para quem vai transitar, as empresas que vão levar o funcionário da costa até onde vai a usina. E aí, ele vai se preparar nesse dia? Não, ele tem que estar preparado antes. E aí, esse cara, quando amanhã olhar uma reportagem no jornal, o governo lança um projeto piloto, Halliburton disse que vai investir não sei quantos milhões no Brasil para... olha o cara vai olhar, poxa, mas aquele pessoal já falou nisso. Então de repente eu vou procurar a minha sede regional do Sebrae, eu vou procurar o Senai, a Feijão, eu vou procurar o Sindistal. Então, essa visão que eu acho que é a única. Eu não conheço nenhum local do Brasil, nenhum evento no Brasil que encadeie isso tudo em locais, sejamos sinceros, né? O sistema S é pago pelos empresários, seja o Senai, seja o Sebrae. Ou seja, nós temos produtos para utilizar. Tem boas pessoas, tanto no sistema Feijão, é óbvio que o celular vai tocar no meio do podcast. Mas isso é edição dá jeito. Nós temos boas pessoas lá, né? E temos hoje, especificamente, pelo menos, um governo com boas ideias, pelo menos no segmento de energia. Então, é um evento único, oportunidade única, e quando você vai também para o interior, que é muito fácil quando a gente fica falando, né, sem querer parecer piegas, quem está na capital, quem está próximo da capital, acaba tendo mais informação. Não tem jeito. Quando você tem um evento que vai para várias cidades do estado e com coisas muito diferentes, por exemplo, nós tivemos em Macaé, tivemos em Campos. Para mim, que não trabalho no setor de óleo e gás, eu nunca trabalhei no setor de óleo e gás, para mim óleo e gás era uma coisa que as pessoas ganhavam dinheiro, mas eu estava na capital, né? Eu estava no Rio de Janeiro. Quando você chega lá, para mim é uma surpresa. Fui aprender uma série de coisas sobre energia, inclusive sobre descomissionamento, que eu não conhecia. Imagino também que algumas cidades que a gente vai, o que a gente leva para eles é uma novidade. Então, eu acho isso fantástico, a forma como a energia foi concebida. E aí eu sou obrigado a dizer que eu não participei da concepção da energia dele. Eu também peguei um produto criado, mas eu acho que isso, e deveria, do meu ponto de vista, ser em algum momento replicado a nível nacional. O Energy Day, na verdade, ele existe, né? Existe uma frase que foi dita por alguém em algum momento, dizendo assim, até quando isso vai durar? Não exatamente em relação ao Energy Day, mas a um projeto, né? E a resposta que houve foi a seguinte, olha, vai durar enquanto ele for necessário, enquanto ele for relevante. O Energy Day nasceu da relevância e da necessidade
de dar acesso de informação em locais que normalmente não se tem acesso, né? Tudo que foi dito aqui foi bem falado no sentido, nossa, do amplo portfólio que a Firjan tem, que o Sebrae tem, né? Da aplicação desse portfólio num sindicato vivo, como é o Sindistal, né? Haja visto aí a quantidade de associadas que nós temos que se valem dos produtos ofertados tanto pelo Sebrae quanto pela Firjan, através do Senai, do SESI também, enfim, tantas utilidades. E aí, a ideia foi a seguinte: por que, é uma pergunta retórica, né? Mas por que tantas agendas quando eu posso unificar as agendas, né, dentro de uma só que consiga fazer uma boa entrega? Então, a Energy Day nasceu dessa necessidade de customizar agendas e também fortalecer o evento realizado tanto na capital quanto também em outras cidades, que sejam receptivas a essas entregas, né? E no ciclo 2023, nós tivemos uma série de experiências, né, adaptativas à realidade de cada cidade, que é muito legal da parte do Energy Day, porque eu não preciso deixar o evento engessado. Ele tem uma construção base dele, que em alguns momentos vai se dar na apresentação do portfólio de cada um e o que cada um tem a oferecer àquele mercado. Mas no ciclo de amadurecimento do Energy Day, ele começa a se tornar adaptativo, porque a gente começa a descobrir nos eventos que também o local que nós estamos indo também tem algo a dizer para essa contribuição, e ele começa a fazer parte desse evento, né? Agora, tem algo que é comum a todos eles, né? Que é aquela fase da rodada de negócio em que todo mundo quer se conhecer, quer fazer negócio, quer se encontrar, dessa necessidade. Michele, você quer falar um pouquinho sobre a dinâmica da rodada de negócios? Sim, a sessão de negócios. A sessão de negócios que a gente faz é uma oportunidade que o Sebrae disponibiliza ao final do seminário, das palestras, para que os empresários possam conversar entre si. Então, ali no público, a gente tem diversas pessoas interessadas no segmento de renováveis, mas grande parte do público acaba sendo fotovoltaico. Então, a gente tem integradores, a gente tem instaladores, a gente tem projetistas, engenheiros, diversos públicos, e ali acaba surgindo oportunidades de network entre eles. Eles fazem oportunidade de negócio, fecham parcerias, a gente tem um grupo de WhatsApp onde eles trocam informações, desde placas solares que eles estão precisando recompor, até mesmo mão de obra, está sempre sendo requisitado esse tipo de demanda, posterior, um trabalho que rende frutos posterior à sessão de negócio. Mas a sessão de negócios em si, os próprios empresários ficam perguntando quando vai ter o próximo. Então, mesmo sendo em cidades diferentes do interior do estado, alguns se dispõem a ir porque eles entendem que é uma oportunidade de uma nova abertura de mercado. E assim, né, não só a oportunidade de abertura de mercado, mas também de conhecer as diferenças regionais e poder começar a atuar naquela região. Igual o Odemar falou, a gente, por exemplo, no Energy Day, na edição de Macaé, que a gente teve, o petróleo e gás é muito forte, mas a gente tem a indústria de cerâmica muito forte lá também. A gente tem uma parte da região que tem o agro muito forte. Então, a gente tem a questão do biogás, que pode ser mais bem aproveitado. O estado é o segundo maior produtor de biogás. Então, as pessoas, as empresas, o produtor rural precisa conhecer um pouco mais o biogás, assim como as outras energias. Igual, por exemplo, o Porto do Açu está investindo em hidrogênio, né? O hidrogênio verde, que depende das energias renováveis. Então, a gente tem uma série de informações que vem no Energy Day e a sessão de negócios oportuniza essa troca de conhecimento e negócios, que é o mais importante, porque o empresário, no final das contas, ele quer faturar também. Tatiana, como é que a indústria, na tua opinião, tem recebido essa transição energética? Odemar. Ou não tem recebido? Não. Essa é uma questão, assim, algumas empresas recebem muito bem,
porque conseguem ver que tem uma oportunidade e outras não. Então, eu acho que o Energy Day fala muito também com essas que não entenderam muito bem ainda o que é a transição energética, onde o Brasil está nessa transição energética, o que Firjan, o que Sindustar, o que Sebrae tem a ver com transição energética. Então, o Energy Day se torna um evento prático, que é um evento, né, pela parte da manhã, a gente leva esse cenário para eles, e depois tem a sessão de negócios, e nessa parte onde a gente leva o conhecimento, essas indústrias que ainda não perceberam exatamente o que é a transição energética, começam a entender que ali tem uma oportunidade para o mercado solar fotovoltaico, né? Que ele pode ser instalador, mas que ele pode ser alguma coisa a mais também. Ele começa a refletir, né? O que ele pode também vir de tudo isso, desse conhecimento, como é que ele pode monetizar esse conhecimento, né? Então, eu acho que assim, é bem recebido, no fim das contas, né, a transição energética, o nosso papel é fazer com que a transição energética seja bem recebida, né? E eu acho que o Energy Day está nesse caminho. Que legal. Posso só fazer uma complementação Claro. nessa fala da Tati? Nós, enquanto Sebrae, a gente tem a demanda do pequeno empresário, mas a grande empresa, a indústria de pequeno porte ainda não é tão real para ela, embora a COP28 e esse calorão está trazendo aí, né, essa questão da energia. Algumas cidades está faltando energia por conta da alta do consumo, mas as grandes indústrias, as multinacionais já estão atentas a isso. E a cadeia de fornecimento dessas empresas, quando ela vai contratar desde o cafezinho até o serviço maior de parada de máquina e tudo mais, ela tem essa questão de contratar fornecedores pela questão do ESG, né, da governança e responsabilidade social. Ela está preocupada. Então, se o pequeno empresário também está preocupado com essa questão, ele vai ganhar mais pontos com a grande empresa na hora de fornecer para ela. Então, assim, a gente já está vendo esse movimento nas pequenas empresas, com eles preocupados com essa questão de ESG, embora a gente sabe que tem que vir de cima para baixo, mas a gente também tem grandes empresas como a própria Petrobras, já com departamentos de energias renováveis. Ela mesma fala que vai colocar uma plataforma de eólica, ela vai continuar produzindo petróleo, mas ela vai também gerar a energia da plataforma com a energia eólica. Ela já está investindo nisso. Então é uma tendência, né? O petróleo não vai acabar, as outras fontes não vão deixar de serem utilizadas. Acho que isso precisa ser falado, porque as pessoas acham que não, para o que já existiu. Não, é uma transição, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem isso também, porque no caso da indústria, uma parada de máquina, uma transferência de energia, uma transferência de consumo, é um investimento, não é um custo, é um investimento muito alto. E isso precisa ser o retorno, desde que seja do impacto ambiental até mesmo a redução da conta de energia. Nessa abordagem que a gente faz, né, da renovável, tem uma parte desse tema que eu não sei explicar porquê, espero que vocês saibam explicar porquê. Sempre fica como algo que parece esquecido dentro do contexto, como se as pessoas quisessem, como um senso comum, ficar muito atinadas à geração da energia, à geração de uma energia renovável, mas sempre deixando de lado o aspecto da eficiência energética, né? A eficiência energética, ela aparece com força dentro da formação profissional, até mais talvez do que a renovável. Agora deve haver um equilíbrio, depois um desequilíbrio para a parte de renovável, mas a eficiência energética ainda faz parte do caderno do engenheiro, do caderno técnico, mas na prática me parece que isso fica um pouco fora da discussão. Eu queria saber um pouco como é que vocês leem isso. Eu sei que claro. Tatiana vão ser educadas, eu não vou ser educado. Isso, seja Vinícius. Eu vou ser Vinícius. Demar, olha só. Primeiro, que eficiência energética dá trabalho. O engenheiro precisa ter 2 neurônios. O engenheiro tem que ter formação acadêmica boa, o engenheiro precisa saber de matemática, o engenheiro precisa saber de física, e ele tem que ter uma visão, que eu vou chamar agora, holística. Porque você não pode fazer, eu faço, como eu sempre fiz, tá? Eficiência energética na área elétrica. Mas essa não é a única eficiência energética que tem. Eu faço eficiência energética na área mecânica. Ou em calor, geração de calor, ou em frio. Não. O profissional precisa
chegar no local, e é óbvio, né, ele não teria nem competência legal para tudo, para ele enxergar as oportunidades. Há muitos anos atrás, eu fazia uma pós-graduação em eficiência energética, na época não chamava de conservação de energia, né, que não fazia... Muito influenciado pelo Procel, talvez. Isso era a linguagem. E na verdade não faz sentido, né? A energia se conserva por definição. Seria eficiência energética. E a gente teve uma palestra com o Edson Tito. Não sei nem se o Edson Tito é vivo ainda. O Edson é um engenheiro mecânico. E as primeiras cogerações que a gente teve no Rio de Janeiro foram feitas pelo Edson. O Edson nos chamava, né? Que a gente fazia pós-graduação na época, de engenheiro de energia. Era o termo que o Edson Tito dava. E esse engenheiro de energia, na visão do Edson, era um engenheiro com profundo conhecimento em mecânica, na parte, pelo menos, de aquecimento e de HVAC, né? E de conhecimento de elétrica. Gente, isso dá mais trabalho, né? As pessoas acham que eficiência energética é muito mais simples. Tira uma lâmpada incandescente, bota uma fluorescente, outra gente bota LED, né? Que era para durar 25 mil horas, e dura 1000 horas no máximo esse cilindro. Então, a eficiência energética dá mais trabalho. Você tem que ter 2 ou 3 neurônios a mais, e vamos ser sinceros, as pessoas não querem se capacitar. Né? Fora o auxílio de ferramentas computacionais. Algumas vezes que você precisa, que custam tem um custo tanto de aquisição quanto o custo de treinamento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não é palpável. É muito mais fácil mostrar para o cliente. Eu botei 2 plaquinhas solar, a conta reduziu, isso ele vê. Pode deixar o ar-condicionado ligado o dia todo. E olha que mesmo assim, quando você tem consumo simultâneo, a gente ainda tem confusão com o cliente, que ele não entende que ele aumentou o consumo. Né? Ele acha que o teu sistema não funcionou. Então, eu tenho uma dificuldade de eficiência energética nesse ponto, eu tenho dificuldade de medição, fica mais difícil mostrar para o cliente isso. Eu sempre tive dificuldade, porque lá fora, a eficiência energética decola, porque eu tenho Project Finance. O meu próprio projeto de eficiência energética serve como garantia do recebível. Eu vou dar os números. De 2000, tá? Eu lembro desses números até hoje quando fui para a graduação. Na época, o mercado de eficiência energética nos Estados Unidos era de 2 bi por ano. O mercado de eficiência energética no Canadá era de 600 milhões por ano, de dólares. E o que os professores entendiam é que o nosso mercado seria muito semelhante ao canadense. Então, nós tínhamos um potencial de 600 milhões de dólares por ano de eficiência energética. Eu estou falando aí em 2000. Eu estou falando antes do apagão. Tempo do racionamento. Não, antes do racionamento. O racionamento foi um ano depois. Quando o racionamento veio, eu já estava formado, ou seja, eu sabia o que tinha que fazer. Então, mas isso nunca decolou no Brasil. Até hoje, eu me lembro de, há uns 4 anos atrás, visitando uma fábrica aqui no Rio para ver solar, fui visitar essa fábrica junto com o Diego da VEG, o cara queria botar solar. Só que quando eu cheguei lá, o cara tinha uma caldeira que estava cheio de problema de vazamento, de isolamento. E a solução que o integrador deu, no final das contas não ficou em pé, óbvio, foi só solar. Enquanto o cara tinha uma série de outras oportunidades que eram muito mais importantes. E na ótica do meio ambiente, quando a gente for falar na ótica do meio ambiente, é muito mais interessante. Porque, na verdade, a melhor energia é aquela que eu não gasto. Energia renovável, não, cara. Antes, a usina virtual. Antes da usina virtual. Mas isso demanda uma dificuldade muito grande. E assim, eu acho que não é para... Eu acho que eficiência energética, de uma forma séria, né, é para poucos no Brasil. Não eu vou ficar muito feliz se conseguirem implantar solar e se conseguirem trocar lâmpada fluorescente por LED. Eu já acho que a gente andou bastante no Brasil se fizer isso. E a opinião de vocês sobre eficiência energética? Então, eu concordo com o Airão que falta educação no Brasil, infelizmente é um problema, né? Porque vem desde a construção civil. Se o construtor, o engenheiro, seguisse as normas de construção, ele ia fazer realmente a casa projetada para que tivesse melhor insolação solar, para que o telhado fosse mais ventilado e não tivesse o espaço para... Então, assim, tem uma série de coisas que podem ser feitas, que o engenheiro estuda para isso, ele tem informação, mas às vezes por questão de custo ou de má formação, não aplica na vida real. Então, assim, eu acho que é uma questão de educação. Tem essa questão, sim, que o Airão falou, de que muitos dos integradores também estão só preocupados em instalar um painel solar e não mostrar oportunidades. A gente aprendeu muito na crise energética, né? Esse calorão aí, todo mundo vai ter um aumento na conta de luz.
Então todo mundo vai voltar a se preocupar em como economizar um pouquinho mais, mas realmente eu acho que a gente ainda tem muito que trabalhar para a eficiência energética também, não só na fonte, mas na redução, pensar enquanto consumo mesmo, nosso consumo mais consciente, as ações que a gente pode fazer no dia a dia, que não é só trocar lâmpada. Porque a eficiência energética no Brasil, ela ficou um pouco ao sabor dos acontecimentos do cenário. Lá na época do racionamento, todo mundo quis fazer eficiência energética, porque estava doendo no bolso. Agora a gente tem um cenário de quê? Sobre oferta. Então a eficiência energética fica ali, né, quietinha. Só que daqui a pouco nós vamos ter outros problemas. Então a eficiência energética ela vai voltar novamente. Só que é o que o Airão estava falando. Você precisa de engenheiros capacitados para fazer isso. Nós temos. Eu vou deixar o Airão complementar um pouco mais essa parte. Aí nós temos. Mas pelo lado da demanda, o que eu vejo assim, tem uma questão de conscientização. Isso quando você fala até do consumidor comum, né? O consumidor industrial, ele pensa um pouco assim, o que eu vou ter de benefícios? Eu vou fazer um investimento aqui e depois o que eu vou ter como retorno, né? E todas aquelas questões também, às vezes não é o negócio dele, trabalhar com energia, ele está preocupado com outras coisas, ele acompanhar tudo que está acontecendo no setor para ele, às vezes também é uma dificuldade. E por aí vai. Então ele acaba tentando fazer um remendo aqui, alguma coisa ali, só trocar uma lâmpada, né? Acaba isso. Acho que falta talvez uma divulgação maior, né? Acho que aí tem o papel da ANEEL também, né? Em mostrar a importância disso, de você fazer não só a eficiência elétrica, a energética também, né? A parte de calor, né? Que está tudo ali associado. Quando você faz um projeto desse, você acaba também mexendo na sua linha de produção, né? Vê o consumo de água. Então, acaba que quem faz, pode começar até por um projeto de eficiência energética, mas acaba fazendo todo um projeto de eficiência da sua produção, né? Mas, aí falando também um pouquinho do que eu acho o papel da ANEEL, divulgar um pouco mais essas ações. A ANEEL tem um programa, né? E uma coisa que nós falamos muito na Firjan, se entrar nesse programa de eficiência energética da ANEEL, é complexo. Complexo e é seletivo, porque só empresas que têm uma capacidade financeira de suportar o cronograma financeiro do projeto, além da competência técnica, né, vão conseguir. São as ESPs, basicamente. Né, que vão conseguir participar disso porque já estão no jogo, vivem disso, respiram isso, mas você não consegue pegar essa faixa. E o PEL é um dos projetos, eu acredito, mais bem elaborados no sentido de controle, de indicadores, etc., pré e pró também, mas você fazer isso baixar fora de um programa incentivado, né, só com programas de patrocínio do exterior, BID, talvez, União Europeia, outros tipos de programa. A nossa questão é como trazer isso dentro do Energy Day como sendo algo que não está morto, como também pode ressuscitar de uma hora para outra, como sendo a solução talvez mais trabalhosa, mas a mais viável para quem não tem ou não quer fazer um grande investimento, ou não quer fazer um investimento que não enxergue ali na frente o payback desse investimento feito. Eu acho, Demar, que a gente traz isso, e acho que é um problema, eu defendo muito isso nos congressos de engenharia, quando eu falo, quando os amigos ficam irritados comigo. Porque como é que você traz isso? No business. Eu lá como presidente da Bracopel, a gente fala sobre segurança. Gente, falar sobre segurança não resolve ninguém. Se eu falar com segurança como business, resolve. Olha, se você não fizer isso, você vai ter uma multa assim, assada. Ou se você fizer isso, você vai conseguir ganhar dinheiro desta forma. Não tem jeito, né? Nós não somos uma sociedade, e não é só uma crítica, isso é só um fato, uma constatação, que está preocupada com verde, está preocupada... Nós não somos esse tipo de sociedade. Ponto. Quem está certo? Somos nós ou outra sociedade? Não, desculpe. Até porque, se pegar a taxa de emissão do brasileiro comparado ao americano ou ao chinês, você multiplica por 3, por 4 vezes e a gente está até bem posicionado. O PIB energético, né, que o alemão gasta, que é
Bota na ponta do lápis, você vai ver que o verdade. 90% de renovável dele, os 10% não renovável ainda gasta mais do que... Verdade, nada que não possa ser melhorado, mas vamos também olhar para o mundo aí e nos posicionar. Exatamente. Então a figura é trazer business. E quem é que traz business? Gente, e aí eu concordo com a Tatiana. Eu chegar para o industrial e dizer para ele, cara, vamos fazer um negócio que você vai economizar. Cara, ele não tem tempo para pensar nisso. Quem tem que levar o negócio encadeado é o proponente. Ah, cara, eu vou te vender isso. Eu tenho que levar o negócio encadeado. Eu não posso chegar pro cara e eu vou botar uma placa solar. Tá. Então. Mas eu não tenho dinheiro. Cadê o financiamento? Tá vendo no teu banco? Não. Eu tenho que levar a solução toda para ele. Ah, se você for Mercado Livre, isso é legal. Quem é a comercializadora? Quanto custa? Vai entender. Conversa com a comercializadora e tenta entender uma oferta de Mercado Livre. Cara, o cara tem que ser formado e não é mentir, porque se pegar 3 propostas diferentes, são 3 propostas totalmente diferentes. No final das contas, o industrial, o comerciante, é salto de fé. Ele tem que confiar em quem está propondo aí. E é esse o detalhe. E esse é o mercado do pequeno. O que o pequeno tem diferente do grande? Gente, o grande tem bancabilidade, o grande tem reputação, o grande não tem a figura de uma pessoa. É isso. Eu não fecho com a Ambev, fecho com a Coca-Cola, fecho com quem quiser. Não tem um rosto. Aquele rosto sai, vai embora, vou para a justiça, não vou para a justiça. Agora, quando eu fecho com a Sinergia, quando eu fecho com a Finatec, quando eu fecho com a God Power, quando eu fecho com a Marcela, eu tenho um rosto. Fechei com alguém. É meu nome e minha reputação que está lá. Eu tenho que fazer o melhor possível, porque aquilo vai passar. Eu fiz um bom trabalho, o Ayrton esteve aqui. Cara, pô, aí fez um excelente trabalho. Eu cheguei para ver uma indústria por dia, para ver um prédio solar, e a primeira coisa que eu falei para o cara foi assim, olha só, a sua subestação está numa situação que a pessoa que manobra não pode manobrar, tem risco de vida ali. Você não precisa me contratar, eu vou te mandar um relatório segunda-feira, dizendo que ele tem que alterar isso agora. Se você quiser uma proposta para trocar, tá aqui. Mas se você não quiser, liga para alguém, porque tá arriscado. É esse o detalhe. E agora eu vou começar a criar um relacionamento com esse cliente, porque ele sabe que ele não tem um fornecedor. Ele está tendo alguém que vai olhar o que ele não olha. Por quê? O meu cliente tem que olhar o dele. É o nosso caso, né? Eu preciso de um cara bom de TI, eu preciso de um cara bom de site, de marketing digital. Por quê? Porque eu tenho que olhar o meu negócio. Eu tenho que ter alguém que seja especializado, que entenda a minha dificuldade. É o seguinte, cara, meu pessoal trabalha remoto. Eu preciso ter acesso ao servidor. Meu TI não pode parar. É isso. Se falta luz, como é que eu faço? Eu acesso... Estou na Espanha, eu tenho que acessar remoto, o TI tem que funcionar. Então, a cadeia de valor tem que ser assim, você tem que ter confiança. E aí volta a importância do trabalho do Sebrae, a importância do trabalho da Firjan e do Senai. O cara tem que se capacitar em negócios e capacitar tecnicamente. Porque, e o pequeno é que é ágil, elefante não dança, não adianta. Por que a Google compra um monte de empresa? Se a gente olhar as empresas de solar nos últimos anos, hoje, não só de solar, eletrificação, gente... A Vibra botou dinheiro em empresas de eletrificação. A Ultragás botou dinheiro, por acaso, um amigo meu, em empresa de eletrificação. A Raizen comprou um grupo, comprou várias empresas, né? Uma não era nem tão melhor, pequenas assim, mas comprou. A Raizen comprou uma série de empresas. Eu acho que vai ser PFL ou EDP, investiu numa empresa de solar já antiga no mercado. Por quê? Porque é o pequeno que cresce rápido, é o pequeno que inova. Só que vai ter uma hora que o pequeno... vai ser difícil ele virar grande. Ele é contrário. É isso mesmo. E aí o cara, o que esse pequeno empresário fez? Vendeu por 50, 100 milhões, velho. O cara vai começar de novo, porque o DNA dele é fazer essa inovação. Ele não quer ser a Google, ele não quer ficar preso numa estrutura muito hierarquizada, ele não quer ser pesado. Então tá bom, ele vai até onde ele quer ir. Ele é flexível. Também. Ele é flexível, vai até onde ele quer ir, bota o dinheiro dele no bolso e parte para outro. Eu acho que esse é o desafio. E aí a gente precisa parar de reclamar do Brasil e começar a agir. Tá difícil, mas eu continuo tendo que comer amanhã. Continuo tendo que pagar contas amanhã. Então a gente precisa se movimentar. Não tem alternativa. E assim, quando eu comecei há 20, ou quase 30 anos atrás, quando meu pai começou há 30 anos atrás, eu acho até que existiu o Sebrae. O pai não sabia o que era o Sebrae. Então, a gente desenvolveu, errou a vida toda. Eu nunca usei nada do Sebrae. Foi usado o Sebrae agora, pelo Substal, que aí descobriu que tem uma consultoria, que
tem uma oficina disso, tem uma oficina daquilo. O Sistema S, quando muito, a gente lembrava que os funcionários podiam estar lá, né, ter a carteirinha do SESI, já é uma grande coisa. É verdade. Né? Você tem uma série de construção civil, normalmente pessoas que ganham pouco, de baixo poder aquisitivo. Gente, o cara poder usar o clube do SESI é um benefício que está lá e a gente não usa. As pessoas não usam porque não sabem o que tem. Hoje, com a informação mais disseminada, né, com a internet, fica mais fácil. Então, hoje é mais simples para o empresário ter acesso à informação e ter acesso aos órgãos, ou de fomento diretamente aos órgãos que possa auxiliar, do que era no passado. Mas aí falta um pouco, né? Então, deixa eu aproveitar isso que você falou. A comunicação, ela está mais simples, mas ao mesmo tempo o volume dela... Eu venho do setor elétrico, onde a mudança de padrão de poste demorava 10 anos para mudar um padrão de um poste. Hoje você tem pelo menos 14 tipos de poste na rede de distribuição e que se reinventam todo dia. Estou dando exemplo do poste, várias outras coisas. A tecnologia está galopando e a gente não está conseguindo dar conta das ofertas. Então, quando o Energy Day chega, assim, a natureza do Energy Day é pensar energia, né? Mas a gente não está indo para pensar sozinho, a gente está indo para pensar como. Você que está assistindo a gente, né, quando você estiver nos eventos em que o Energy Day está, é pensar como, é pegar essa multidão aqui de oportunidade, seja de informação, seja de negócio mesmo, e conseguir apontar um alvo em que você consiga acertar. Eu não quero o SESI só por causa da carteirinha que eu vou ter de acesso do SESI. Eu quero o SESI por isso, mas também os programas de saúde que o SESI oferece. A minha empresa compra e estou muito satisfeito com o preço e com a qualidade que eu tenho. Mas quantos sabem disso? Quantos experimentam ou já têm um paradigma formado no passado, congelado há 10, 15 anos atrás, que quando eu tenho contato agora, eu chego, caramba, está assim, eu não sabia, agora eu quero. Ou do Senai, que tradicionalmente, para o nosso setor em particular, já é um setor atendido muito a reboque da construção civil, nos principais cursos de formação. O Senai ele vem se equipando, vem se atualizando, né? Nós mesmos, na sinergia que a gente tem natural com o Senai, alguns associados do Sindistal, especialistas, dão aula dentro do Senai. Alguns fabricantes que servem a cadeia dos nossos KNAI, da nossa atividade econômica representada de instalações, também colaboram com o Senai para atualização tecnológica, fazendo com que o profissional que saia esteja mais alinhado com os desafios que nós precisamos aqui enquanto empresários. E o Sebrae, o que dizer do Sebrae? Sebrae, nós, pelo menos nos últimos 5 anos, viemos aí, o Sindistal hoje está virando a casa dos 200 associados de vários segmentos, mas pelo menos 50% da nossa base já passou nos últimos 5 anos pelos programas do Sebrae. Que lá atrás, nem vou dizer há quantos anos, porque a gente não pode entregar a idade aqui ao vivo, né? Eu olhava com o Sebrae, caramba, toda vez eu vou ter que ir para a tábua rasa, de aprender o que é um fluxo de caixa, o que é um DRE, o que é um site. Hoje não é mais assim. Hoje, você sabe que você também estava no programa, a gente já entra com os consultores, já diz o seguinte, olha, primeira coisa, diagnóstico, qual é o nível de maturidade da empresa. Então, vamos pular algumas etapas que podem ser puladas e vamos ir para as etapas em que precisam ser trabalhadas. E aí, a cada programa, a cada ano, você vai melhorando como empresário, que no nosso segmento, que é o segmento de engenharia, onde você tem engenheiros e técnicos e empresários, né? Eu me garanto naquilo que eu sou bom tecnicamente. Mas quando eu vou para o lado da gestão, eu fragilizo o meu negócio. E não é o meu talento na área de tecnologia que eu me formei que vai garantir a minha permanência e evolução nesse mercado. É a minha capacidade de baixar minha bola e entender. Eu sempre tenho que aprender mais. Eu estava
numa palestra há algum tempo sobre educação profissional e tecnológica, e o palestrante estava falando sobre a mudança que nós estamos vivendo do paradigma de transição de gerações, né? Que sempre acontece, mas a nossa tem sido especial por causa dessa gama de informações, de incertezas, de insegurança. E ele dizia o seguinte: olha, a minha geração, e eu faço parte dessa geração. Eu não, eu sou garoto. Ele é garoto, mas eu já não sou tanto, já estou caminhando para o 5.5. E nós fomos formados da seguinte maneira: a gente estuda, e depois vamos batalhar pela sobrevivência, pela vida. Ou como empresário, ou no setor como CLT, né, a gente vai lá garantir o nosso sustento. Então a gente aprende um ciclo de educação, trabalho, para aqueles que conseguem aposentar e sobreviver da aposentadoria, o resto da vida e depois a morte, que é a finitude. A nova geração que tem chegado aí para a gente, e isso a gente sente no mercado de trabalho, é uma geração que quer viver tudo ao mesmo tempo, em que nós no primeiro momento dizemos assim, eles estão errados, mas para alguns de nós a gente percebe que talvez eles estejam mais certos do que nós estivemos, no sentido de querer viver estudando a vida toda e se adaptando e se aperfeiçoando a vida toda, ao mesmo tempo trabalhando a vida toda, porque a aposentadoria não vai ser mais aquilo que vai manter a minha qualidade de vida, e também vivendo ao mesmo tempo em todas as brechas que eu consiga administrar o meu tempo para poder viver aquilo que eu quero viver, como pessoa, como família, como sociedade, né? E isso, cada vez, quando ele falou isso, e já faz um tempo essa palestra, eu achei, pô, isso é meio utopia. Mas hoje, diante do que a gente tem andado e visto, isso é uma coisa que está cada vez mais... Eu confesso que o meu planejamento é ter nascido milionário, né? Eu queria pular um pouquinho nessas etapas, mas... É a realidade que a gente vive, e a gente percebe quando a gente tem essas interações, né? E de um mercado que ainda, nesse aspecto, ainda está muito conservador, a dificuldade não só da transição energética, mas da transição energética na cabeça do perfil e da geração com a qual eu estou falando. Uma geração muito mais informatizada, uma geração muito mais apta às inovações tecnológicas, a gamificação, a indústria 4.0, com outras deficiências, é verdade, mas muito mais familiarizada com esses dispositivos. Então, dentro dessa essência do Energy Day, o nosso desafio é o desafio de como a gente consegue se comunicar para essas diferentes gerações. Eu queria já dar um encaminhamento já para o final do Energy Day, mas para trazer a surpresa agradável que a gente teve na última edição de Campus, né? O Guilherme, abraço para você, Guilherme, se você vê, né? O Guilherme fez um trabalho fantástico assim, de perceber a oportunidade do Energy Day, crescer né? a agenda, né? Guilherme do Sebrae, bem dito, né? Guilherme Sebrae, e melhorar ainda colocando outras camadas de conteúdo. Sim. Aí, Michele, você puxa aí a... Dentro do que você estava falando, realmente tem essa questão do que a gente conseguiu, você tinha abordado, e que o Energy Day a gente tinha um formato padrão, que a gente personalizava de acordo com a região, e aí o Guilherme viu uma oportunidade dentro do setor de petróleo e gás, lá, típico de Campos, a gente trouxe, mas a gente subiu também a necessidade já do mercado livre de energia. Então, na próxima edição, a gente já está trazendo essa pauta. Então, assim, a gente vai percebendo melhoras. Então, o Energy Day é um evento vivo. Mas só voltando na pauta que o Odemar falou, a questão da nova geração, eu vejo muito o empresário como a mesma descrição que você fez da nova geração, que ele vive trocando a roda do carro com ele andando. O empresário brasileiro é um pouco assim. E muitas das vezes, quando vocês falaram de não conhecer o Sebrae e tudo mais, realmente o empresário, às vezes, ele gasta menos tempo dele para fazer uma consultoria, para fazer uma coisa que muita gente ainda acha que é aquela coisa de DRE, é muito estratégico, não. Mas muitos empresários viram para mim e falam assim, às vezes,
Michele, eu gastei um dinheiro danado com marketing, com patrocinado no Instagram e não tive retorno. Eu falei, realmente, você gastou dinheiro, você não fez investimento no seu negócio, porque você não tinha estratégia. Você gasta horas do seu dia fazendo venda consultiva, porque a sua venda de integrador fotovoltaico é uma venda completamente consultiva. A cada 100 orçamentos, você deve fechar aí 1, 2, ou seja, quando você fecha, qual a assistência que você dá para aquele empresário? Qual é a sua indicação? Esse empresário é sua melhor propaganda. Você já combinou com o empresário que você pode, numa manutenção, um serviço de manutenção dele, você dá um desconto para se ele te indicar? Se ele tiver uma outra venda fechada? Então, o empresário, às vezes, ele precisa sair um pouquinho do foco, parar, não é parar o tempo todo da jornada dele, porque a gente sabe que o objetivo, a razão dele existir é justamente o mercado de energia. Mas, enquanto empresário, você tem que ter estratégia na sua gestão e na sua atuação, para você conseguir lucrar mais. Muitas das vezes você está dando um orçamento onde você acha que você está lucrando, e aí quando a gente vai com uma venda, com uma orientação de um consultor, o empresário vê que no final do mês o orçamento não está dando, porque na verdade ele está trabalhando para pagar o trabalho dele, não para ganhar dinheiro, que não é o que o Sebrae quer. Então, assim, quem ainda não conhece o Sebrae, procura o Sebrae, e eu já, não sei se a gente já está indo para finalização, mas a gente também lançou um grupo de 4 livros de cada energia renovável, a eólica, a solar, a biogás e o hidrogênio, com as oportunidades não só para quem atua diretamente no segmento de energia, mas igual o Airão falou, toda a cadeia, desde o meio de hospedagem, que vai hospedar os operários que vão trabalhar no parque, na instalação do parque eólico, até o fornecedor de quentinha, a parte de papelaria, tudo isso. Então a gente tem toda essa gama, tem oportunidade, é só entrar no site do Sebrae, a loja virtual do Sebrae Rio de Janeiro, que vocês acessam esse conteúdo. Tatiana. Aldemar, também já aqui na minha fala final, eu acho que o Energy Day também traz a possibilidade de mostrar o papel de cada instituição. Na Firjan, por exemplo, tem a Firjan, que faz a parte mais regulatória, né, conversa com os parlamentares mostrando o que pode ser melhorado, o que pode trazer segurança jurídica para esse, no caso aqui, né, parte do setor elétrico. O Senai, por exemplo, o Senai tem laboratório de mecatrônica. E aí você tem jovens dessa geração que estão estudando, que estão dentro desse laboratório, né, que vão ser os profissionais do futuro. Então é legal a gente também chegar no Energy Day e falar, temos um laboratório de mecatrônica, temos um laboratório de eletrônica, temos um protótipo de energia eólica para estudar, né? Então, assim, temos a Casa Firjan, que a função é pensar o futuro com palestras assim, até disruptivas, né? Então, é uma oportunidade de a gente mostrar o que cada instituição faz, o que a gente pode oferecer e também ouvir deles o que pode ser melhorado, né? E eu acho que é isso. Você até falou assim, até quando pode, sim, continuar o Energy Day? Eu acho que pode continuar sempre, porque como ele vai se adaptando e como a gente vai pegando também subsídios para fazer essa adaptação, ele pode durar sempre, porque as mudanças vão, assim, cada vez correr mais e vão estar sempre aí. Verdade. Só complementando o que a Michele falou, quem não conseguir buscar o Sebrae ou o Senai, pode ter certeza, no Energy Day a gente vai chegar perto de você. Vinícius. Depois dessa filosofada toda aí, eu já até me perdi agora. Considerações finais aí da mensagem do Energy Day, desse dia de pensar energia. Eu acho importante que quem não conhece, quem não foi, que aproveite, se atente aos próximos eventos e vá. Nós não fizemos, né, nenhum Energy Day igual ao outro. Tem não só adaptabilidade ao público, mas a mudança do que ocorre. Nos primeiros Energy Days desse ano não tinha projeto piloto de eólica, né? No meio do caminho o governo do estado lança o projeto de eólica offshore, ou seja, nós temos aí um novo assunto. Hidrogênio verde está se discutindo, vai, não vai, talvez agora, né, acelere, apesar de ter uma série de entraves ainda. Então você precisa ir, né? Se você não levar nada de lá, você leva uma oxigenação da sua energia, porque você vai estar imerso com pessoas de perfis diferentes, com instituições que enxergam perfis diferentes. E uma coisa importante, não é um evento só
para o grande empresário. Porque isso é uma coisa ruim. A gente vai a alguns eventos, tem eventos que são eventos que é para o grande empresário, que é para o cara que está falando em 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões, e você vai lá como pequeno empresário, você olha, acha legal, mas pensa, não tem nada para mim Intocável. aqui. Intocável. Mas não é esse o caso. É óbvio, né? Também é para o grande empresário, porque ele precisa fazer estratégia, ele precisa estar antenado do que está acontecendo, mas é principalmente o pequeno empresário, e é o pequeno empresário, eu acho que esse é o ponto mais importante quando a gente pensa no Brasil como sociedade, é o pequeno empresário que paga os impostos e é o pequeno empresário que emprega. Né? A gente vê aí anúncio, problema na loja americana, agora tem problema de balanço da Casa Bahia. Gente, se isso é um país sério, alguém estava preso. Então, o grande não emprega... Rapaz, você sabe que eu vou ter que cortar do Não, você não vai cortar isso não. O grande não emprega o que o pequeno emprega, não paga o mesmo imposto que o pequeno paga. Então, se a gente quer mais emprego, mais renda, a gente precisa que o pequeno empresário performe para que a gente possa melhorar a renda e a sociedade. Então, é fundamental que o pequeno empresário vá, conheça mais e aí... Né, vendo que tudo que está acontecendo e vendo os apoios que tem, seja apoio empresarial com o Sebrae, seja apoio de capacitação e da própria indústria com a Firjan, seja um apoio associativismo com o Sindicato Patronal Consumo Digital, e seja um apoio saber o que o governo do Estado está fazendo, ele tem que ir lá para poder entender o que ele vai fazer no futuro e quais as parcerias que ele vai buscar. Bacana. Nós estamos encerrando o nosso podcast. Quero agradecer muito ao Vinícius pela presença dele, Tatiana, Michele. É um prazer estar trabalhando com vocês nesse projeto, é um prazer a gente poder entregar, né, esse produto fora do nosso ambiente sede, né, e levar a todas as pessoas. E você que está nos ouvindo, se esse tema ele afeta a sua empresa, os seus negócios, a sua região, fique atento. Todas as nossas instituições divulgam as datas e o próximo podcast... Próximo Energy Day... Dia 5 de dezembro, em Macaé, no Royal Palace, lá em Macaé. A gente espera vocês. 5 de dezembro, reserve essa agenda, vai valer a pena. Muito obrigado pela tua participação. Não deixe de se inscrever no nosso canal Podcast Sindistal no YouTube, nas redes. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo é relevante e até a próxima. Obrigado.